Hoje a prof veio gravar aqui na sala. Por quê? Porque eu queria usar o quadro para mostrar para vocês um assunto novo. A gente vai trocar de letra, certo? Antes nós escrevíamos tudo com letra caixa alta, que era tudo as letras grandes, né? Que a gente chama letra maiúscula. Agora nós vamos fazer essa troca. A gente vai aprender a escrever as letras minúsculas, ok? Que é aquelas que algumas crianças, até a prof já sabe, que conseguem identificar, né? Consegue ler algumas palavrinhas com aquela letrinha que é a minúscula, que a gente chama de script. Tem bastante livros que não tem mais letra maiúscula, né? As letras grandes, que só tem letras minúsculas. Claro que as palavrinhas elas misturam, algumas precisam da letra maiúscula no início e o restante da palavrinha com a letra minúscula. Por exemplo, os nomes. Nome sempre vai ter a letra maiúscula no início, a grande, né, que vocês chamam, e o resto a pequenininha, que é a minúscula. Então, a partir de agora, nós vamos começar a treinar a letra script, que são as minúsculas, ok? Primeiro, nós vamos começar pelo alfabeto. Então, nós vamos treinando sempre a escrita do alfabeto com a letra script. A prof colocou as maiúsculas aqui para vocês verem a diferença, tá? Mas agora, quando a prof colocar lá na atividade que precisa treinar a letra script, vocês vão treinar as letras minúsculas, tudo bem? Depois a gente passa para o nome e aí começa a escrever outras palavrinhas. Mas primeiro a gente vai treinar o alfabeto, certo? Então aqui, a letra A era assim, lembram? O A maiúsculo ocupava toda a linha do caderno e era feito dessa forma. Agora, as minúsculas, vocês vão ter que imaginar que essa linha é dividida ao meio. Por exemplo, pode ser que essa linha tivesse uns risquinhos aqui no meio assim, ó. O caderno de caligrafia, que depois vocês vão usar, ele tem essa linha aqui no meio. Então, vocês têm que imaginar que a letrinha só pode usar a metade, algumas partes da letrinha. Então, quando for risquinho, eu uso a linha toda. E quando for curvinha, eu uso só a metade da linha. Então, por exemplo, o A era assim. Agora, a gente vai fazer uma bolinha pro A e vai vir com uma perninha aqui para baixo. Então, a gente vai usar só a metade da linha para fazer a letrinha A. Ou então, tem um outro A que aparece nos livrinhos que é assim, ó. É uma curvinha e uma barriguinha aqui para trás. Mas a gente pode treinar esse A, que é só uma bolinha e uma perninha, que é o mais fácil, tá bom? O B. O B a gente faz um risquinho e uma barriguinha para frente. Essa barriguinha, ó, que a gente usa só a metade da linha, certo? O C é a mesma coisa, só que ele usa só a metade da linha. A gente faz ele menor, só uma curvinha, certo? O D. O D é parecido com o B, então a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Só que ele é virado para trás. O B é uma barriguinha para frente, o D é uma barriguinha para trás. Então, eu vou fazer um risco e uma barriguinha para trás. Esse é o D. Lembrando que a gente tem que usar metade da nossa linha do caderno, tá bom? O E. A letra E muda bastante, ó. Antes eram só riscos, né? Agora eu tenho que fazer um risquinho aqui, subo lá em cima, faço uma voltinha e volto. Então, esse aqui, ó, é a letrinha E minúscula. Ocupa metade da minha linha do caderno. F. O F também, ele fica um pouquinho parecido, mas ele tem curva, ó. Eu venho aqui de cima, faço uma curvinha e vou até lá embaixo, na minha linha do caderno. Depois eu faço um tracinho no meio. Este é o F. O G, a gente vai ter que usar a linha de baixo. Ai, prof, mas eu posso? Pode, porque algumas letrinhas, elas têm perninhas para baixo. Então, eu vou fazer assim, ó, uma bolinha na metade da linha. E aí, eu vou descer com a perninha lá na outra linha e vou fazer assim, como se fosse o rabinho do meu gato. Eu lembro que o G é G de gato, então eu faço uma curvinha lá embaixo para o G, certo? Ele ocupa aqui a linha de baixo do meu caderno. O H, eu faço um risquinho e uma curvinha. Então, ele fica assim como se fosse uma cadeirinha redonda,
uma almofadinha assim, né? A letra I, antes era só um risco, e daí a prof dizia que não podia ter pingo. Lembra? Eu dizia, não pode colocar pingo no I maiúsculo. Agora, o I minúsculo precisa do pingo. Então, eu vou fazer um risquinho pequenininho e vou colocar um pingo em cima dele. Então, o I minúsculo sempre vai ter que ter um pinguinho, tá bom? O J, eu também vou usar a linha de baixo. Então, eu vou começar aqui o J como se fosse o J normal, ó, e eu vou lá embaixo com a perninha. E aí, eu coloco um pinguinho em cima do J também. Então, em cima do I vai um pinguinho, em cima do J vai outro pinguinho, tá bom? O K é a mesma coisa, só que ele é menor, né? Eu faço ele na metade do caderno. O L antes era um risco para cima e um risco para o lado. Agora o L é igualzinho como a gente fazia o I. O L é só um risco. Então o L minúsculo a gente vai usar só um risquinho, tá bom? O M, antes a gente fazia reto o M, certo? Sobe, desce. Agora o M é com curvinhas. Então as letras minúsculas elas têm mais curvinhas do que as maiúsculas, né? Então eu vou começar aqui o M, ó, e aí eu vou fazer 1, 2, 3. 3 perninhas. Então tem uma voltinha que não encosta aqui embaixo, eu começo ela aqui na metade, no ar, e aí eu vou 1, 2, 3. E o M é quase igual, por isso que eu tenho que cuidar na hora que eu for treinar. Só que eu só vou usar 2 voltinhas, ó. 1, 2. Esse é o N. Então, o M eu uso 1, 2, 3 e o N eu uso 1, 2. Só que tem que ter essa curvinha aqui pequenininha que não encosta embaixo, senão não fica M, tá bom? O O, a letra O é a mesma coisa, só que pequeno, né, na metade da linha. A letra P também é quase a mesma coisa, mas ao invés da barriguinha do P ficar lá em cima, a barriguinha do P vai ficar aqui na metade da linha. Eu vou usar a linha de baixo com um risquinho. E aí, ó, a barriguinha do P fica bem encostadinha aqui da linha, ó. Antes a barriguinha do P ficava lá em cima voando. Agora, ó, fica aqui encostadinha da linha. Então, é uma bolinha com uma perninha aqui para baixo. E a letra Q é quase igual, só que é virado para o outro lado, ó. A perninha vai lá para baixo, uma barriguinha para o outro lado. E aí a gente pode fazer um risquinho aqui no Q. Não é obrigatório, mas a gente faz para lembrar bem do Q, porque esse Q tem esse risquinho aqui, certo? Então, o P é virado para frente, o Q é virado para trás. A letrinha R, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu preciso fazer assim, ó. Uma perninha para baixo, eu subo e vou de novo outra perninha. Então, ele fica mais fechadinho aqui em cima, ó, com uma perninha para baixo. Só que tem gente que faz o R muito aberto, assim, ó, e aí a gente pensa que é um V. Então, tem que tomar cuidado para fazer ele bem fechadinho aqui em cima, com uma perninha para baixo, tá bom? R, S. O S é igual, mas fica pequenininho aqui na metade da linha. T. A letra T é assim, ó, a gente puxa lá de cima, faz uma perninha aqui pro lado e depois corta. Então, eu puxo aqui de cima, faço uma perninha e corto. T. O U é a mesma coisa, só que é menor, né, minúsculo. U. O V também, metade da linha, o Vzinho continua igual. O W também continua igual, só que é menor, ó, tá vendo que os minúsculos a prof usa metade da linha. E os maiúsculos a prof usa a linha toda. O X também vai ser igual, mas vou usar metade da linha. O Y é igual ao P. Antes ficava em cima a barriguinha do P. O Y também ficava em cima. Agora ele vai ficar aqui embaixo, ó. Então ele vai ocupar até a outra linha de baixo. E o Z vai continuar a mesma coisa, só que menor. Então, esse é o alfabeto de letra minúscula. O A, uma bolinha. Então, várias letras minúsculas, elas têm mais curvinhas do que riscos. Mas quando tiver risco, eu vou usar a linha toda. Tipo o B, o D, tá vendo? O F. Eu uso a linha toda do caderno. Eu não vou usar 2 linhas, né? Eu uso uma linha, ó, para cada, tá vendo? E essas daqui que tem perninhas para baixo, o G,
o J, o P e o Q e o Y, essas a gente usa a linha de baixo, tá? E aqui no meio eu vou imaginar que tem uma linha invisível e que eu só posso usar a metade da minha linha do caderno para fazer as letrinhas minúsculas, ok? Então, a prof vai deixar lá na plataforma disponível uma folha com todas as letrinhas minúsculas. Aí, a mamãe pode copiar lá para vocês no caderno e vocês vão treinar quando eu pedir na atividade lá no caderno, tá? O treino vai ser sempre no caderno. Mais pra frente a gente usa o caderno de caligrafia para ficar bem bonita essa letra. Mas por enquanto a gente vai treinar no caderno de vocês, de atividades ou de tarefa que vocês estão usando, certo? O importante agora é treinar bem certinho essa letra. Porque se a gente aprender errado agora, a gente vai se acostumar a fazer essa letrinha errada. Então, a gente já vai ter que treinar bem certinho agora. Errou? Apaga, faz de novo, tenta. Agora a gente tem que usar mais assim o movimento da nossa mãozinha. Por isso que a prof. Dani pedia para colorir, lembra? Os desenhos, para poder exercitar esse movimento aqui da mãozinha, ó, para poder fazer essas curvinhas do A, do E, do G, né? Que a gente faz essas curvinhas com a nossa mãozinha, tá bom? E se as mães tiverem dúvida, os pais, quem estiver ajudando, as avós, é só pedir para a prof. Ajudar lá no WhatsApp, tá? Então, treinem com vontade, com capricho, que daqui a pouco a gente vai estar escrevendo frases com essa letrinha minúscula. Por enquanto, a gente vai treinar o alfabeto, depois o nome, depois umas palavrinhas e aí depois frases, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, só perguntar para a prof. Beijinho e até a próxima!